Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast show aqui nas nossas páginas do Facebook, do YouTube e também no Spotify, você que nos acompanha. Toda terça-feira, 7h30 da noite, tem um episódio novo no Facebook, no YouTube e no Spotify. A gente reproduz também o áudio desses programas para você poder ouvir aí enquanto está fazendo a sua caminhada, enquanto está no carro. É muito legal, tá bom? Então esteja sempre conosco, acompanhe em todas as plataformas que você puder. E a gente tem os apoios muito especiais dos nossos parceiros, o Laboratório Dalla Rosa. Confiança é tudo na hora de fazer os seus exames, por isso nós sempre indicamos os nossos parceiros do Laboratório Dalla Rosa. É o único do laboratório da região a ter um selo internacional de qualidade e o único com selo de acreditação nacional. Tudo isso reflete em segurança e também qualidade nos exames e serviços. Siga nas redes sociais para conhecer mais e ter dicas sobre saúde e qualidade de vida. Faça seus exames numa das unidades do Laboratório Dalla Rosa, em Catanduvas, Água Doce e Três Itilhas. Acompanhe nas redes sociais, então, o Laboratório Dalla Rosa, que tem sempre dicas especiais para trazer para você, dicas que vão aí, com certeza, melhorar a sua qualidade de vida. Também conosco os nossos parceiros da Espaço Dente, aqui de Joaçaba. Espaço Dente, odontologia de referência, uma clínica em que você vai ter um atendimento diferenciado, tem espaço kids, inclusive, trabalha com várias especialidades, sempre com serviços para atender você e a sua família, com foco em atendimento, diagnósticos personalizados, como eu disse, a cada paciente, equipamentos modernos, materiais de alta tecnologia e uma equipe de alto padrão. Doutora Alexander e a doutora Ana estão lá sempre para atender da melhor maneira possível. Como eu disse, é uma clínica diferenciada, uma nova referência, um novo conceito em odontologia aqui na nossa região. Como especialidades, você tem implantes, cirurgias, próteses, tratamentos de canal, aparelhos ortodônticos, restaurações, lentes de contato dental, botox, preenchimento facial e demais procedimentos em odontologia. Então, estão lá para atendê-lo sempre bem a doutora Ana Maria Elísio Litti, que é endodontista e responsável técnica, e o doutor Alexander Litti, periodontia, que atende você com toda a qualidade, com todo o atendimento diferenciado que nós recomendamos. A Espaço Dente fica na rua Salgado Filho, número 415, no centro de Joaçaba. Ditos aqui os nossos patrocinadores, os nossos apoiadores, você também que quer estar conosco nesse espaço, pode ficar à vontade. Todos são sempre muito bem-vindos para apoiar esse nosso podcast. E agora nós vamos então para o nosso papo, para a nossa conversa de hoje, que é imperdível. E a gente está recebendo com muita satisfação aqui nos nossos estúdios para conversar com a gente Natália Zílio Pereira, esse é o nome completo da moça. Isso. Todo mundo conhece como Natália Zílio, mas é Natália Zílio Pereira, como a gente conheceu aqui desde o começo. Tudo bem, Nath? Tudo bem, Éder, tudo bem. Primeiro queria agradecer, né, por estar aqui, ter mais, depois de tantos anos, né, sem se ver, a oportunidade de vir aqui conversar com você. E a Natália Zílio Pereira mesmo. Que o Pereira, normalmente, assim, né? Se colocar a Natália Pereira, tem muito Pereira por aí, então o Zílio é mais... É mais chique, um pouquinho mais chique. Um pouquinho mais exclusivo, então normalmente as pessoas me conhecem mesmo como Natália Zílio. Mas é Natália Zílio Pereira. E o pessoal talvez aí viu que eu comecei aqui de um jeito assim, nossa, não fiz uma pompa, não fiz um anúncio muito oficial, porque claro, né, gente, a gente tem na frente aqui uma lenda do esporte. Lenda, sim, a gente fala, mas a lenda já está lá acabada. Não está. A Nath já é lenda desde que ela começou. E por que a gente fala assim? Porque eu conheço a Nath antes dela ser a Natália Zílio, campeã. Eu lembro da Nath aqui no centro de Joaçaba ainda, estudante do São José, né, Nath? Exato. Ela ficava ali, acho que ficava esperando carona do pai, ali perto da Real Macro. Exatamente. Eu trabalhava na Rádio Catarinense, eu ia para minha casa, eu passava lá e aquela menina me chamava atenção sempre, né? Estava ali sempre parada, uma menina alta, né, para os padrões aqui da gente, né? E eu lembro da Nath ali quietinha. Então, para mim, assim, é uma pessoa que eu vi crescer no esporte como pessoa, né? Depois
Na época da RBS TV a gente fez algumas reportagens também, né? Sim, verdade. E uma que me lembra muito, você morava lá no Flor da Serra ainda, você me mostrou na época, se eu encontrar aí, de repente a gente coloca um recorte aqui. Você me mostrou a sua galeria de medalhas daquela época. Sim. E a primeira que você tinha, que você ganhou, foi do arremesso de pelota. Ah, nossa, eu tinha até esquecido dessa. Lembra disso? Gente, lembro. Isso aí era os jogos do Liège, eu acho. Né? E na época, eu sempre gostei muito de esporte, né? Vendo o histórico já do meu pai, que jogou futebol e tudo mais. E o vôlei eu comecei com 10 anos de idade, né? De 9 para 10 anos, isso foi em 99. Mas eu adorava fazer esporte, então me colocavam em salto em altura, salto em distância, e vai lá e arremesso de pelota. Cara, eu tinha esquecido. Ganhou medalha do arremesso de pelota. E eu lembro que você ria muito mostrando pra gente aquela. Foi logo que depois você voltou do Mundial, sim, da categoria de base, você foi escolhida a melhor jogadora, se não me engano, sim, na época. Sim, eu fui pela seleção brasileira, eu participei dos 2 mundiais, né? São 4 anos no total de categoria de base com a seleção. E a gente ganhou o Sul-Americano, daí nós fomos campeões infanto em 2005 lá em Macau. Aí eu fui eleita MVP do campeonato. Aí depois também em 2007, de novo lá na Tailândia, a gente fez o campeonato mundial juvenil e eu também fui maior pontuadora e melhor jogadora do campeonato. E melhor você ponteira, começou a se destacar nas seleções, ainda atuando aqui pela Jove, pela Jove, né? Sim. Começou já a despertar o interesse. Eu lembro uma vez que eu estava em Florianópolis trabalhando, eu encontrei o Zé Roberto lá. Sim. E o Zé Roberto, fiz questão de perguntar para ele, Zé Roberto, o que você acha da Natália na época? E ele mandou um recado para você, na época, falando assim, e ele disse, olha, essa menina aí tem muito talento, ela me falou, tá para estar nos maiores patamares das atletas aqui de Santa Catarina, que a gente tinha a Ana Moser, eu acredito. Sim, que foi um grande destaque. Ele disse, olha, essa menina vai longe, naquela época, né? Que bacana, e hoje novinha. A gente se encontra aqui depois de tanto tempo e vê que essa profecia do Zé Roberto, que de bobo não tem nada, conhece muito, ela se concretizou, né? Na verdade, foi um caminho assim longo, foi tudo acontecendo muito rápido na minha carreira, na verdade, né? Foi o que eu falei, eu estava lá no São José, de 9 para 10 anos, em 99, o César Junqueira, que era meu professor de educação física na época e técnico da categoria de base aqui da Jove, perguntou se eu queria jogar vôlei, aí fui lá, perguntei para meus pais se eles deixavam, e eles acabaram deixando, e logo em seguida, já era 2003, eu já peguei seleção catarinense, nisso, né, fiquei aqui na Jove até 2004, se eu não me engano, é 2004 que eu fiquei jogando aqui na Jove, porque em 2003 aí o Luiz Omar, né, que foi técnico, sim, trabalhei com ele 7 anos em clubes, né, profissionalmente, sim. Foi um ano em Campos dos Goytacazes, que foi meu primeiro ano de Superliga, né, jogando profissionalmente, depois fui para Macaé com ele, que o time de Campos foi transferido para Macaé, e depois foram 5 anos com ele em Osasco. Então, assim, eu falei, eu pisquei, eu tava na seleção catarinense, depois pisquei de novo, já tava na seleção de base também, que daí, de lá em 2004 foi o que eu falei, né, daí teve Sul-Americano, Mundial Infanto, Mundial Juvenil. Então, foram coisas que foram acontecendo rápido, mas também, assim, né, eu aproveitei muito aqui em Joaçaba. Você voltou até para disputar uns Jogos Abertos, né? Voltei. Os Jogos Abertos que foi aqui em Joaçaba, eu lembro que você veio como reforço para o time de Joaçaba. Onde é que você acho que foi 2000, será que foi 2005? Isso aí eu não vou lembrar da data certa, mas eu acho que foi 2005. Eu não lembro da data, mas teve foi 2005, mas eu acho que foi 2005, se eu não me engano, porque 2004 eu saí no final do ano, aí 2005 eu já estava, né, jogando lá... 2006, acho que foi. 2006? Quase certeza que foi 2006. Ser. Eu não, vamos ver, foi isso aí, 2005 ou 2006. E foi uma época super gostosa, assim, né, porque querendo ou não, a gente sempre fala assim, quando a gente é mais novinha ali, tá sempre categoria de base... a pressão é muito menor, então assim, você tá começando, você tem aquela coisa da paixão mesmo, né? Você não joga. E o legal, é muito engraçado. O legal é que geralmente o atleta ele volta para o time dele de origem quando ele tá lá com uma idade mais avançada. E você voltou no começo da carreira só para disputar uma competição. E a galera vibrava, ia pro ginásio, lotava, né? Eu lembro, foi muito bacana, foi muito gostoso, assim, porque. Querendo ou não, eu falei assim, né, se não fosse a Jove, né, na época ali o Betinho Vesolowski também, que é o fundador aí da Jove, que começou com toda essa coisa do voleibol aqui em Joaçaba. Se não fosse pelo César, que foi lá me pedir se eu queria jogar vôlei, eu não estaria aqui hoje, né? Não seria metade da mulher e atleta, né, principalmente,
que eu sou hoje. Então, é o mínimo que eu poderia fazer por eles naquela época, eles me descobriram sempre, né? Eu lembro que na época ainda que eu tava aqui na Jovem, que eu era novinha, eu tive proposta de Joinville, que eu lembro que tinha o Colégio Bom Jesus lá, que eles queriam me dar bolsa de estudo, porque queriam que eu fosse pra Joinville. E o pessoal da Jovem, não, ela não vai sair daqui. E realmente aqui, eu só lembro que eu fui emprestada uma época, porque eu acho que a gente não classificou pra jogar as estaduais. Então eu joguei por Floripa, lá no Clube Astel, e foi a única vez que eu joguei fora de Joaçaba aqui acho que no estado mesmo, se não me engano, alguma vez por... Será que eu cheguei a jogar? Não, acho que foi Floripa mesmo, Brusque, eu acho que não. Para os Jogos Abertos também tinha a possibilidade de você convocar atletas de times que não se classificaram. Não Sim, sei se exato, nisso, tinha isso. Então, o caso, quando eu vim jogar os Jogos Abertos, foi isso. Eu já estava jogando Superliga, já estava em outro time, mas eu fiz questão de voltar aqui para Joaçaba para poder, porque eu também não tinha nenhum título de Jogos Abertos, mas foi muito gostoso, foi muito legal. Poxa, ele não tinha Aproveitei nenhum título. demais. Tadinha da Natália sem título hoje, não consegue nem carregar tanto título. Ai, graças a Deus, assim, eu tenho um muralzinho lá que a minha mãe fez para mim em casa e graças a Deus tem bastante medalha, tem bastante troféuzinho lá. Legal. Ô, Nath, vamos seguir essa linha do tempo, então, né? Tem muita coisa. Tem muita coisa. Acho que a gente vai extrapolar o tempo aqui um pouquinho. Aí você foi para o Rio de Janeiro, né? Sim. Lá com o Lisomar, né? Sim. E depois, a partir daí, como é que foi a tua caminhada? Daí teve seleção no meio disso, né? Isso. Eu saí daqui em 2004, que daí eu falei, né? Fui para Campos dos Goytacazes, depois para Macaé, fiquei 5 anos em Osasco. E nesse meio tempo, daí a minha primeira convocação para a seleção brasileira foi em 2005. Eu ainda era infanto. Foi o ano que a gente ganhou o Mundial Infanto e eu fui eleita MVP do campeonato. E de lá o Zé Roberto, eu acho que, se eu não me engano, a Paula Pequeno tinha machucado e ele precisava de uma substituta para ela. E ele acabou me convocando, eu tinha só 16 anos, para mim foi uma surpresa que eu cheguei lá na seleção, eu nem piscava, né, de nervosa. Como é que e era? jogando com as minhas, né, todos os meus ídolos lá, porque tinha Fofão, que ele não tava... Não, mentira, Fofão não tava esse ano, mas tinha Paula não, Paula também tinha ido. Era a Sheila, era a Fabiana, Sassá, e foi o primeiro título, e a gente foi pra Copa dos Campeões e acabou ganhando. Então, assim, tava a maioria das meninas lá, Jaqueline, Fabizinha, Arlene tava naquela época ainda. Você já tava vivendo um sonho. Exatamente, pra mim era um sonho, assim, porque, na verdade, assim, eu, desde pequeno, eu sempre fui muito pé no chão. Todo mundo aqui em Joaçaba ou aqui no estado falava, não, ela vai ser... melhor do mundo, ela vai ser jogadora, né, profissional, ela tem futuro. E eu ficava, o que esse povo tá falando? Sabe, eu sempre acreditei em mim, mas eu sempre fui muito pé no chão. Sim. Que talvez eu acho que eu não queria me decepcionar caso não desse certo, mas assim, eu tinha meus sonhos e acreditei sempre muito deles, mas eu era pé no chão, assim, sabe? Eu dava um passo de cada vez mesmo, sem pensar muito na frente e, de repente, pular alguma etapa que, sabe, que não daria certo. Então... mas foi muito gostoso, assim. Então, realmente, a hora que eu cheguei lá, eu não tava nem acreditando. Falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? Caí de paraquedas ali na seleção, mas foi uma primeira experiência, assim, muito, muito boa. E eu acho que isso que me formou também, sabe? Que me deu a base para continuar e ser atleta que eu sou hoje, porque eu falei, eu acho que as pessoas que você tem ao seu redor quando você começa, qualquer tipo de carreira, na verdade, né, seus mentores, digamos assim, isso que é o mais importante. E eu tive do meu lado o Luiz Omar, né, como técnico, o Zé Roberto, o Bernardinho, que eu trabalhei também 4 anos lá no Rio, que para mim foi um cara que, poxa, sempre me ajudou muito, eu sou, assim, fã número 1 dele. E as meninas também, foi o que eu falei, que eu citei, eu joguei muitos anos com a Paula no clube seleção, Sheila, Fabiana, Fabizinha, assim, que até hoje eu tenho uma admiração imensa por elas, assim, são minhas amigas também, pessoal, e elas que me mostraram um caminho certo, entendeu? Porque às vezes você encontra umas jogadoras que não estão nem aí pra vida, ou, né, eu realmente tive pessoas que me ajudaram e que me guiaram pro caminho certo aí nesse início de carreira. Você soube ouvir sempre essas mentes, digamos assim, que estavam ao seu redor, é isso? Sempre, sempre. Elas sempre, tudo que elas me falavam, tentavam me passar tanto em treinamento quanto fora de quadra, eu tentava absorver o máximo possível, porque é uma experiência, assim, né, que dinheiro nenhum paga e não tem como você, né, vamos
se você não tá naquele local, naquele momento, não tem como você, vamos fazer de conta, né? Não tem como. Então, aquele momento ali que eu vivi com elas foi importantíssimo para mim. E com certeza, quando a gente está começando, a gente ouve muita crítica, mas no bom sentido. Sim, críticas construtivas, como costuma chamar. Você lidava bem com isso? Você ouvia e procurava levar para o lado de, poxa, isso aqui vai me ajudar a amadurecer, vai me ajudar a chegar mais além? Sim, com certeza. Eu lembro que aquela época, assim, né, até mesmo quando você está em formação, né, agora hoje em dia, para mim é assim, na verdade, né, quando você é atleta, você nunca... você sempre pode melhorar, né? Eu acho que você sempre pode dar mais. Então, eu sempre tratei comigo, tipo, de mim mesma dessa maneira, sabe? Assim, eu tô bem, mas eu posso ser melhor. Então, eu sempre quis mais. E mesmo assim, quando você é nova, você ainda está em construção, nem você sabe, né, qual é o seu estilo de jogo, ou o que você faz melhor. Então, você tem que tudo. Eu falei, tanto os técnicos quanto as meninas, sempre que elas vinham falar comigo, eu tentava ouvir. E até mesmo as críticas assim de fora e tudo mais, eu sempre fui muito aberta, né, para poder ouvir, absorver o que era bom, o que era ruim, eu tentava deixar de lado. Logicamente, no início, você sempre fica meio assim, poxa, né, me criticaram, ou eu não fui muito bem no jogo. Eu acho que até, digamos assim, que naquela época era um pouco mais fácil, entre aspas, porque não tinha rede social, né? Eu acho que isso é uma coisa que hoje em dia atrapalha muito, não só os atletas, mas acho que muitas pessoas, né? Porque... Você fica vendo muito o que falam de você? Hoje em dia, não. Assim, eu sei também me absorver muito bem, porque assim, eu falo, eu penso comigo, assim, né? Porque se você se deixar levar pelas redes sociais, pelo que as pessoas falam, porque assim, ninguém conhece, as pessoas te conhecem, mas elas não sabem sua história, Sim. Elas não sabem o que você passa. Na verdade, então elas só sabem o que elas veem na rede social, o que elas veem na televisão, o que vem, de repente, no meu caso, o que me vem jogando ali dentro de quadra, mas ninguém me conhece assim, né, intimamente. E aí já vem o julgamento, Exatamente. né? Então o problema não são as críticas, o problema são os julgamentos, que muitas vezes você está passando por um momento difícil. Ninguém é de ferro, obviamente, nós não somos robôs, somos seres humanos, né? Podemos errar. E mesmo assim as pessoas vêm e julgam. Às vezes você tá com uma dor, ninguém sabe, mas mesmo assim te julga. Poxa, foi lá, não conseguiu jogar bem, mas ninguém sabe as nossas dores, ninguém sabe o que a gente passa nos bastidores ali de dias de treinamento, né, de tudo mais. Então, acho que antigamente era um pouco mais fácil você... Assim, porque você ouvia muito quem estava do seu lado, realmente, né? Quem estava no seu dia a dia, seu técnico, né? Suas companheiras, sua família, né? Quem te conhece. E hoje em dia é muito mais aberto, porque qualquer um pode vir dar palpite, te julgar, que eu acho que é o maior erro do ser humano, porque... Todo mundo julga, né? Eu, querendo ou não, às vezes a gente está olhando quando você já está julgando. E só que eu acho que esse que é o pensamento mais certo, porque quem somos nós para julgar os outros, né? Porque você não sabe da história do que... Eu não sei o que você está passando na sua vida pessoal. Eu conheço, né, o Éder que está aqui na minha frente, né, o jornalista e tudo mais, mas a gente não sabe o que você passa no seu íntimo. Enfim, então não cabe a nós julgar, né, as outras pessoas, mas hoje em dia é o que mais tem. Isso tem, assim, eu vejo muitas meninas com problema, né, psicológico, por causa de julgamento de internet, então chega lá... de atletas, isso chega a acontecer? Sim, com colegas também suas que se afetam muito, já muito. Tem muitas meninas que até mesmo assim eu posso falar, porque isso aí são meninas que eu não tenho nem muita intimidade, mas eu fiquei sabendo também por outras meninas, e saiu na mídia também, que algumas meninas já pediram até dispensa de seleção, por problema psicológico. Então, assim, você vê que isso realmente é uma carga, às vezes, que algumas pessoas não estão prontas, né, para receber, eu falei, esse tipo de julgamento, e acaba machucando mesmo. Porque quando você lê muitas coisas, às vezes você fez um jogo ruim ou está numa temporada ou numa fase ruim, acaba que você vê aquilo e te machuca, né? Então... É difícil você também ficar vendo o tempo inteiro aquilo lá e acaba prejudicando muito as pessoas. E o atleta o tempo inteiro está ali para dar o seu melhor, Exatamente, né? Ninguém está ali de sacanagem, ninguém fala assim, não, hoje eu não tô afim, eu vou jogar mal. Realmente, tipo assim, são fases que a gente tem. Se fosse fácil, né, então acho que não... Um time perfeito lá, você tem a cabeça boa, exato. Você, aquilo, pronto, e a gente, assim, é engraçado porque a nossa cabeça, ela te leva do céu ao inferno em segundos, né? Que normalmente você tá, não, eu tô bem, tô confiante... Você piscou, de repente você, já dá aquela, né? Você fica naquela, poxa, não tá tão bom assim, o que tá acontecendo? Então, é aquela montanha russa que a gente vive a carreira inteira, na verdade, né? Exatamente. A vida não é só assim. Do atleta, mas de todos nós. Exato. Tem um dia que a gente tá bem, tem um dia que está maravilhoso, tem outro dia que, se alguém te falar uma coisa, pronto. Exatamente. Poxa, e nisso a gente tem que ter muito foco, disciplina, né? Você falou de um cara aí que se chama Bernardinho, né? Que é fantástico, né? E ele fala muito disso, da disciplina, né? Muito. Ele fala que, assim, existe a motivação, que ela te leva até um caminho, você deve ter ouvido isso dele, Sim. né?
E todo o resto é disciplina. Se você quer ter motivação sempre, você tem que ter disciplina. E a vida do atleta é isso, né? É muita disciplina. Muita. Você abriu mão de muita coisa, Nath, para chegar onde você chegou? Muita. Eu acho que o que eu mais fiz nessa minha vida, na minha carreira, foram sacrifícios e abrir mão das coisas que a gente fala. Eu até estava conversando com uma pessoa e a gente estava conversando sobre isso, sabe? Porque, querendo ou não, eu saí de casa, eu tinha 15 anos. Sim. Então, assim, nós atletas, felizmente ou infelizmente, a gente depende do nosso corpo. Uhum. Então, assim, naquele momento que os jovens estão com os hormônios à flor da pele, e vai pra festa e aproveita, a gente tem, na verdade, que manter uma disciplina diariamente de treinamento. E a gente, como eu falei, a gente depende do nosso corpo. Então, eu não posso dormir tarde, eu não posso me alimentar mal. E isso eu faço desde que eu me conheço por gente, Só profissionalmente Tô desde os meus 15, então são aí 17, 18 anos jogando profissionalmente. Então é uma coisa assim que você acaba pulando etapas, você acaba tendo que lidar com uma pressão muito cedo. Uhum. Então, para mim, assim, no início eu ficava meio assim, mas depois você acaba acostumando, Mas o que eu abri mão de ficar longe de família, de amigos, e aquela coisa que a gente fala também, Porque tem momentos, eu morei sempre sozinha, a maior parte dos anos que eu morei fora sempre sozinha. Então, naquele momento, você precisa de um ombro amigo ou do colo da mãe. Eu não tinha. Então, assim, são etapas e são coisas assim que eu falo. Até falei sobre isso ontem com os amigos. Eu falei, eu faria isso tudo de novo, entendeu? Eu não me arrependo de nada do que eu fiz, mas realmente é muito sacrificante. Você tem que ter muita certeza e querer muito, realmente. Foco muito naquilo, foco. E foi o que você falou, assim, a disciplina dentro do esporte, eu acho que não só para o esporte, mas para tudo na sua vida tem que existir. Porque não adianta, eu sempre tive aquela coisa de não só querer, vou jogar vôlei, não é simplesmente isso. Eu queria ir além também, sabe? Eu queria ser melhor, eu queria me destacar. Então, acho que a disciplina de você ir pro treino, saber o que você tem que fazer diariamente, não é só ir pro treino e chegar em casa e tá tudo tranquilo, aí, sabe, vai pra festa, aí aproveita, não, você tem que estar focado ali, porque é o principal, porque, igual você falou nessa frase do Bernardinho, motivação nem sempre você vai estar motivado. Sim. E você tem que saber disso, entendeu? Vários momentos eu já peguei na minha vida e falei, nossa, tipo, sabe, que tô vontade cansada, que eu tô de que treinar vontade hoje, de jogar a toalha pra cima, eu falo, tô indo embora, mas não dá, você tem disciplina, muitas vezes a gente assume os nossos compromissos e a gente tem que saber que tá ali. Então é muito mais a disciplina do que a motivação, em muitos momentos. Nath, pessoal que está nos assistindo agora, eu acho que a pergunta é muito legal. Eu conversava com o professor Anderson Bittencourt, do CrossFit Zara aqui, que eu, de vez em quando vou lá, A gente tem que manter. Eu não tenho essa disciplina, que inveja. E ele me perguntava o seguinte, e a gente falou de disciplina agora, a respeito dessa questão. Eu disse, poxa, Éder, pergunta para a Natália como é que então, esse aspecto, digamos, todo mundo tem as mesmas condições, digamos assim. Todos nós nascemos dotados das mesmas condições. Todos nós temos condições de ir além, como você falou aí que você vai. Mas algumas pessoas somente chegam em alguns patamares, como você chegou. Eu tenho aqui na minha frente uma atleta olímpica, uma atleta que venceu a Olimpíada, gente. Eu me arrepio de falar isso, viu? Poxa, é algo fantástico, assim, como é que você... Por que você chegou tão longe, Nath? É essa disciplina, é a vontade, aquele tesão de fazer a coisa acontecer. O que te levou tão longe? Para esse pessoal que está nos assistindo agora, aqui em Joaçaba, aqui de Joaçaba, gente. Pô, não é de São Paulo, não é do Rio de Janeiro. A gente tem exemplos de atletas que saíram daqui, mas você foi tão longe. Por quê? Eu acho que vai muito no caminho do que a gente estava falando. Eu acho que, assim, Deus, graças a Deus, me deu esse dom, sabe? Eu nasci já... Fui privilegiada, digamos assim, fisicamente. Sempre fui uma atleta com muita força, muita explosão. Sempre saltei bastante. Agora que eu tô ficando velha, tá dando uma diminuidinha. Mas eu nasci com um dom, eu acho, assim, pro esporte. Mas a parte da disciplina, do foco, do treinamento, de você... Porque eu falei assim...
vou te falar, e é real mesmo, tem muito mais dias difíceis do que dias fáceis. E até a gente brinca lá entre a gente, quando a gente tá no treino, a gente fala, poxa, é muito dia de luta pra pouca glória. Essa é a nossa frase, porque é verdade. Assim, a gente fala, cara, a gente treina e joga e perde e ganha, mas, cara, o tanto de luta que a gente tem por número de glórias, se você for ver, você fala, cara, é muita luta. Será que vale a pena muita isso? luta. Então, exatamente, às vezes, né, até mesmo quando você tá em dificuldade, aí você pensa, poxa, será que vale a pena eu continuar? Será que vale a pena eu, sabe, fazer todos esses sacrifícios? Mas, na verdade, foi o que eu falei, foi o que eu escolhi pra minha vida. E mesmo nos momentos de dificuldade, se por um segundo eu pensava assim, pô, será? Eu já nem deixava esse pensamento vir pra minha cabeça e eu mantinha, não, é isso que eu quero, é isso. Você pensava muito no ganho que você ia ter com aquilo? Ou seja, poxa, eu tenho que treinar porque eu quero ser daqui 1 ano a ter esse título, daqui 2 anos alcançar isso. Você projetava isso? Sim, eu sempre fiz isso. Até tem um exemplo, assim, que foi o primeiro ano que eu fui pra Turquia, que foi o primeiro ano que eu fui sair, né, do Brasil para jogar fora. Eu cheguei lá na Turquia e, na época, estava também no campeonato lá, Tzu, né, que é a chinesa, que já foi melhor do mundo. Hoje ela tá com uma lesão no punho, então ela tá parada, não tá jogando, já tem uns meses. Mas ela, pra mim, uma das melhores do mundo, né? Assim que ela voltar, provavelmente ela vai voltar no mesmo nível. E eu lembro que ela tava jogando no campeonato lá na Turquia. E eu fiquei pensando, eu falei, eu sempre fui de colocar assim, né, meus objetivos a curto, médio e longo prazo, que isso aí me ajudava bastante. Então, quando eu cheguei lá, eu falei, eu não quero simplesmente, né, curtir a experiência de morar fora ou jogar o voleibol, né, aqui na Turquia. Anos? Eu tava com 27 já. Eu decidi, mas foi assim uma coisa que eu decidi, mas foi muito bem pensado, porque a gente teve a Olimpíada aqui no Rio em 2016. Eu queria ter ficado na mão do Bernardo até essa Olimpíada, então eu me projetei para poder realmente poder estar com ele, treinando com ele, evoluindo, aprendendo. E depois eu falei, depois que passar essa Olimpíada do Rio, aí eu faço o que eu quero. Se eu quiser sair do Brasil, eu saio, mas eu queria estar na mão dele até essa Olimpíada do Rio. E quando eu cheguei lá, eu falei, cara, eu não quero ser só mais uma aqui no campeonato, entendeu? Eu quero ser campeã turca, do campeonato turco, eu quero ganhar os campeonatos que eu vim disputar, eu quero ser uma das melhores, e assim, eu tinha ela como assim, eu colocava ela lá em cima, entendeu? Tipo assim, o meu objetivo era ela, era alcançar. Eu falei, pode ser que eu não chegue a ser igual a Tzu, mas eu quero chegar o mais próximo que eu posso, do jeito que ela, da maneira que ela joga, sabe, da qualidade que ela joga. Então eu coloquei esse objetivo na minha cabeça. Acabou que a gente ganhou, eu não lembro quantos campeonatos que a gente disputou, mas de todos só a gente não classificou para a final de um. E os outros a gente ganhou todos. Até mesmo a final do Turco eu fui MVP, acabei sendo a melhor do campeonato. Então, assim, eu acho que essa coisa de você colocar o foco e saber onde você quer chegar, eu acho que isso é muito importante. Que não adianta também você chegar lá e falar, vou deixar a vida me levar, e que não adianta. Eu acho que então você tem que ter um foco, você tem que ter um objetivo e deixar isso claro na sua cabeça. Então, isso que me ajudou muito sempre. Eu sempre tive, né, o que eu falei, quando eu comecei a jogar vôlei, eu sempre fui muito pé no chão, mas eu tinha meus sonhos, eu tinha meus objetivos. Então, quando fui convocada para a seleção, falei, poxa, eu quero ficar aqui, eu quero disputar uma Olimpíada, eu quero ser campeã mundial, eu quero estar entre as melhores. E eu sempre trabalhei muito para isso. Então, e assim, não tem dia ruim. Foi aquilo que eu falei. A gente treina normalmente, são treinos completamente assim, exaustivo pra caramba. Às vezes é feriado, a gente não tem feriado, não tem final de ano, não tem, sabe, não tem data para nada. Como é que é a rotina do atleta de alto nível, de alto rendimento, para a gente entender aqui, para quem está, opa, peraí, acho que eu vou conseguir, não, desistir já, porque não vai dar certo isso aí. Fácil não é não. Normalmente, por exemplo, assim, eu vou falar, lá fora, dependendo do time ou do país que você vai, muda. Então, vou falar assim mais aqui do Brasil, né? Vamos dizer assim, por exemplo, seleção brasileira, como que a gente normalmente treina de segunda a sexta, quando a gente não está em campeonato. Mas são 2 períodos por dia. A gente só tem uma quebra durante a semana. Então, de manhã cedo, a gente faz academia, que dá mais ou menos 1 hora e meia de peso, e é pesado. Assim, é coisa pesada. E se o Zé Roberto, ele fica lá dando volta dentro da academia, para ver se você tá... Não, ele fala assim, tá leve. O Zezinho, que é o nosso preparador físico, Zezinho, Fábio... pode colocar mais peso para ela. Tem que falar, Zé, pelo amor de Deus. Ele, não, vai mais peso. Então, eles ficam de olho, assim, na gente. Então, a gente faz academia, normalmente, de manhã. E logo que sai da academia, a gente normalmente divide em 2 grupos, né? Os grupos dos atletas, ponteira com líberos, aí vai as levantadoras, as meias, as opostas para o outro grupo. Então, fica mais ou menos, né? Quem faz... porque as passadoras e tem tudo isso, então a gente divide nos grupos.
E depois, então, por exemplo, o meu grupo sempre ia pra academia e depois ia pra bola. Então você ficava mais 1 hora e meia na bola. Então só de manhã é isso aí, entre 2 horas e meia, 3 horas de treinamento. Então a gente vai pro almoço, descansa, que a gente tem que dar uma dormidinha sempre depois do almoço para o corpo recuperar pro treino da tarde. Aí à tarde que o bicho pegava. Daí era entre 2 horas e meia, 3 horas também de treinamento, mas assim, ó, de você sair com náusea, assim, de tanto treinamento. Não, exigido ao máximo. Absurdo, assim. Eles faziam a gente, assim... Às vezes, sabe quando você não tá aguentando mais? Aí você fala, não, deve estar acabando. Deus é Roberto, vai pra água. A gente, não, acabou, né? Ele, então volta, posição tal. A gente, sabe quando dá vontade de chorar, assim, que você fala, cara, não é possível que não vai terminar nunca esse treino. Aí, enfim, mas é assim todo dia. Então, normalmente a gente chega lá de segunda de manhã, aí segunda de manhã é como se fosse uma folga. Aí treino à tarde, academia e treino com salto. Aí terça, 2 períodos. Quarta de manhã, normalmente dá folga. Aí treina quarta à tarde. Quinta, 2 períodos. Sexta, às vezes, 2 períodos também, ou só 1. Aí sábado e domingo ele dá de folga, sendo que eles pedem sempre pra gente também malhar. Então, só de academia, a gente fazia 5, 6 sessões por semana na seleção. E pesado, assim. Então, era coisa que a gente saía pra folga... Chegava no avião, assim, ó, de sair dando espasmo e soco para quem tava do lado. Sobrava até para os passageiros que estavam dentro do avião. Na folga, você não tirava a cabeça de lá, não, né? Já não saía pode... de folga, pensava, vou Exato. voltar. Vou ter que voltar. Tava assim, não vou voltar não, pelo amor de Deus. Daí chegava domingo à noite, tem que voltar. Mas segunda de manhã já tava lá, ralando, e não tem jeito. Foi isso que eu falei, eu acho que... foi o que eu escolhi para minha vida, foi, né, nós atletas, é o que a gente escolheu e apesar do sofrimento a gente gosta de sofrer, né? A gente gosta, porque isso nos dá prazer também, porque também se você não se prepara, se você não tem um treinamento rígido que, né, que te realmente consuma 100%, na hora que chegar no momento mesmo de uma decisão que você vai ser cobrada, você não vai estar preparada. Então eu acho que a preparação para uma Olimpíada, para um Mundial, para qualquer campeonato que você vai disputar, é o mais importante, que é o momento que você treinou, que você vai estar preparado. Então, a hora que você chega no jogo, você pensa assim, poxa, eu treinei para isso, então eu sei o que eu tenho que fazer, você está preparada para aquilo. Então você chega mais tranquilo, assim, por isso que muitas vezes quem está fora sofre mais do que quem está dentro. Porque a gente que está lá dentro, a gente tem o sentimento assim, eu me preparei para isso, eu sei o que tô fazer. Pronta, entendeu? Eu sei o que fazer, então pra gente chega ali na hora, você fala, não, tá tranquilo. Logicamente tem, né, os altos e baixos, tem a parte psicológica, tudo que conta, né, no momento do jogo, mas com esse treinamento assim mesmo pesado, a gente sabe que pra hora que a gente, né, que eles forem... Se você for desafiada, né? Você sabe que você vai estar pronto. Ô, Nath, aí você falou de todo o aspecto físico, né? Tático, tudo aquilo que envolve o atleta. Mas e a cabeça? Porque, assim, é lógico que o desafio ele não é só físico. Muito jogo você ganha aqui, na cabeça, na concentração, tá o tempo inteiro focado. Vocês conseguem ficar o tempo inteiro focado lá dentro da quadra? Olha, dentro da quadra, quando tem um jogo assim, é meio que natural. Assim, eu sou uma pessoa que quando eu tô no jogo, pode cair o mundo ali fora, eu não vejo nada. Até tem algumas meninas lá do time que às vezes ou tá no banco, ou as centrais, né, meio de rede, que às vezes saem porque elas saem, tem que trocar no meio do jogo ali pra ficar fora com a líbero. Aí elas olham assim, nossa, você viu o que aconteceu na hora que... Eu falo, gente, eu não vi nada, eu não vejo nada. Então, assim, quando a gente tá no jogo, é muito normal pra gente, porque tem muito barulho, tem muita gente falando, né, torcida gritando, mas o foco, normalmente, assim, dentro do jogo é tranquilo. Logicamente, eu acho que não é nem a parte do foco, mas, por exemplo, assim, né, que às vezes você tá ganhando um jogo ali e, de repente, o outro time vira. Isso. Eu acho que parte pra outra coisa, a parte da confiança, né? Que às vezes, que eu falei, às vezes você tá com a confiança lá em cima, do nada você erra uma bola erradura, você fala, poxa, você já fica meio balançado, entendeu? Então essa coisa a gente também tem que trabalhar. Eu acho que hoje em dia também ficou, digamos assim, mais fácil pra gente trabalhar esse lado, porque antigamente ninguém falava, né, sobre psicologia, sobre a parte mental, todo mundo achava que era... Ninguém ligava, né? Você pegou esse período que não dava a mínima e de repente começaram exatamente. a pensar. Eu peguei a parte, né, porque eu comecei a jogar, foi isso que eu falei, 2005 ali, né, seleção e tudo mais, então... a gente sempre já teve algumas entrevistas também que eu já participei que a gente falou sobre essa parte psicológica, de muitas jogadoras já terem tido depressão. Eu fui uma que tive, mas isso aí já foi mais... Tipo, não tem tanto tempo, então eu já recebi ajuda, já tive, né? Tive que me tratar, fui pra terapia e tudo mais. Só que antigamente tinham jogadoras que tinham depressão, que tinham, né,
ansiedade, esse tipo de problema, e não sabiam nem o que estava acontecendo. Então, a jogadora ficava assim, com aquele sentimento ruim, e sem contar se com uma sentindo ajuda, mal. com apoio. Exatamente. Só que a gente ia lá e fazia do mesmo jeito. Porque você não sabia o que estava acontecendo, você não tinha, né? Hoje em dia você tem internet, você consegue saber de tudo que está acontecendo, né? Tem estudos, tem pessoas certas para te ajudar. Então, hoje em dia, eu sou uma pessoa que eu faço terapia, que eu, sabe... Até porque eu falei, nós somos expostos à cobrança e muita pressão desde novas. E essa coisa chegou uma hora, assim, que não que você canse, mas, assim... É demais para nossa cabeça. Sim. Em alguns momentos, sabe? Então, chega uma hora que você não tá bem, então você precisa de uma ajuda de fora mesmo, de pessoas, né, que saibam, especializadas para isso. Um ponto fundamental, né? A gente está numa era aí que ainda bem que nós temos a possibilidade de ter uma ajuda, de receber um apoio, né? Uhum. E, todo mundo acha assim, a Natália ganhou título, a Natália ganha dinheiro, a Natália tá bem e tal, gente, é ser humano como todos nós, né? Quem vê a Natália na quadra, né? Aquela atleta conhecida, como você falou, não sabe o que acontece do lado de fora, né? Ninguém sabe quantas noites que a gente passa em claro, às vezes chora, tem dificuldade. Eu falo assim, nós... Como todo mundo, né? A gente tem família, tem amigos, nós temos nossos problemas pessoais. Sim. Só que o pior de tudo é que a gente tem que tentar o tempo todo separar. A gente pisa dentro da quadra e fala, cara, agora eu tenho que esquecer. Pra mim, muitas vezes, assim, quando eu tava com problema fora de quadra, com problema psicológico, ou o que fosse, pra mim até o vôlei era uma terapia, sabe? Assim, eu chegava dentro de quadra, era o momento que eu conseguia esquecer. E focar lá dentro do vôlei, que daí eu ficava mais tranquila. Aí quando terminava o treino eu falava, poxa, meus problemas, mas realmente acontece, não tem jeito, né? Exatamente, mas é complicado porque a gente tem que o tempo inteiro tentar separar a nossa vida pessoal da vida profissional. Chega dentro da quadra, a gente tem que, tá com problema? Azar, esquece e vambora. Depois volta, Exato. Né? A gente resolve. Sua família sempre foi muito importante, né? Sim. Seu pai, sua mãe, seus irmãos, que moram aqui em Joaçaba ainda, né? Exato. E qual foi a importância exata que eles tiveram nessa sua carreira, nessa sua história tão bem sucedida? Não, então, meus pais, meus irmãos também, eles sempre, né, são meus fãs número 1 ali. Estão sempre me acompanhando, jogo na Rússia, jogo de madrugada, eles estão assistindo. Então, meus pais, desde o início, sempre me deram muita força, né, porque se eles também não tivessem me liberado, né, quando... imagina, eu com 15 anos, ontem mesmo, fazendo outro podcast... Me perguntaram pro meu pai estava junto e falaram, tá, como é que foi para você deixar a sua filha sair de casa tão cedo? E pros meus pais, eu imagina eu com 14 para 15 anos, você deixar a sua filha, que imagina, né, hoje em dia você vê, tipo, adolescentes, 14, 15 anos aí, você não sabe nem o que vai acontecer, sabe? Para deixar para ir para outro estado, naquela época, não tinha essa facilidade que a gente tem de pegar um avião e já ir pro outro lado. Então eu saí de Joaçaba 27 horas, se eu não me engano, de ônibus até Campos dos Goytacazes. Então, assim, foi chão. E eles, naquela época, eles colocaram, né, a responsabilidade, tipo assim, eles até tem uma história que minha mãe fez, uma carta pro Luiz Omar, que era o técnico, para ele me tratar como uma filha dele, que ela me deixava nas mãos dele e tudo mais. Poxa vida. Então, assim, mas eles tiveram a coragem, né, de deixar a filha deles mesmo sendo nova, mas que eles acreditavam que teriam um futuro. Então, assim, desde aquela época lá, eles sempre me deixaram escolher, me deixaram... Também, você quer, filha? Então, a gente vai te deixar aí. Então, assim... E vai apoiar. Exatamente. Sempre me apoiaram. Em momento algum, eles olharam pra mim, não, olha, filha, eu acho que, de repente, você tem que voltar pra casa. Não, nunca. Eles sempre me deixaram seguir e trilhar o meu caminho do jeito que eu quisesse. E hoje em dia também eles me dão todo o respaldo, que eles cuidam da minha parte financeira, eles têm todo o cuidado, né? Porque eu falo hoje, eu tô muito mais perto da minha aposentadoria do que do início da minha carreira. Então, assim, eu tenho que cuidar toda dessa parte, então isso eles também sempre me ajudaram. E foram sempre seu apoio, imagina esses momentos de dificuldade, de dúvida, de depressão, né? Muito, muito. Até eu lembro que na época, quando eu tava mal, quando eu tive depressão, a minha mãe que me ligou, porque a primeira coisa que você tem é negar, né? É a negação. Você fala, não, eu tô bem, eu tô bem. Eu lembro que minha mãe me ligou e falou, filha, a gente vai ter que te levar num médico, eu te conheço, você não tá bem. E eu, não, eu tô bem, chorava. E minha mãe, não, eu tô indo aí, eu tava em Campinas na época, jogando lá. Minha mãe falou, não, teu pai tá indo pra ir, a gente vai te levar no médico. E eu, não quero, eu tô bem. Só que realmente eu sabia, né, lá no fundo, que eu não tava bem. Então aí que a gente começou toda a recuperação, aí me levaram no médico, me acompanharam, minha mãe sempre de olho, assim, né, porque mesmo longe, tá sempre perto, sempre de olho, mas eles sempre me ajudaram demais mesmo. Poxa, eu acho que quem tá assistindo a gente tá
tá tendo uma noção aí do que é a vida de atleta, mas da importância também de família, da importância de você ter foco naquilo que você quer, né? Serve não só para quem é atleta, mas para quem é empreendedor, para quem quer construir uma vida aí, né? E olha essa dica que a Natália deu para quem é pai. Não adianta a gente querer segurar filhos. Se tem uma oportunidade, vai, aproveita, né, Nath? Que a oportunidade, às vezes, né, a gente fala... o trem às vezes só passa uma vez, né? Sim. Então, assim, eu sempre fui disso, assim, que eu, graças a Deus, as oportunidades que eu tive, eu agarrei sempre de uma maneira que eu consegui fazer dar certo, mas... às vezes você olha assim, você deixa a oportunidade passar e você não sabe se ela vai voltar. Então, assim, eu acho muito importante. É melhor você aproveitar do que ficar com aquele arrependimento. Exatamente, né? assim. Daí lá pra frente, de repente, não, eu não vou fazer, vou deixar pra depois. Só que depois aí você fica pensando, poxa, e se eu tivesse aceitado? O se é a pior coisa que tem. Então eu acho que é melhor você, aquela coisa, né, que tem aquele ditado, é melhor dormir arrependido do que... Como é que é? Melhor se arrepender do que dormir com vontade, alguma coisa assim, né? Então, eu sou daquela coisa de fazer realmente, tentar fazer acontecer. Se não deu certo, beleza. Bola pra frente, vamos pra próxima, seguir a próxima oportunidade, mas eu acho importante, assim, se você tem vontade e quer fazer aquilo, não deixar passar mesmo. E agora a gente vai falar um pouquinho da tua experiência lá na Europa, né? Que aí você rodou, né? Sim. Já jogou na Rússia... Na Turquia, 3 anos, e na Itália 1 ano. Tá. Foram 5 anos lá fora, por enquanto. Hoje você tá na Itália, né? Tá na Itália, meu contrato tá para acabar agora em junho. Mas foi uma experiência, assim, até porque o voleibol italiano, digamos assim, é o centro, né, do mundo, assim, dentro do voleibol. E eu tive essa oportunidade de ir para lá nessa temporada que passou. E eu falei, por que não, né? Porque eu falei, não é possível que eu vou aposentar sem ter ido jogar na Itália. Então, foi bem bacana, eu pude conhecer mais a cultura italiana. Eu morei numa cidade maravilhosa que foi Florença, né? Seus Firenze. antepassados lá, Exatamente, né? A família da minha mãe é italiana, então pude conhecer um pouco mais, né, do povo italiano. Fiz grandes amizades lá também. E foi uma experiência muito bacana. E a Itália é um país pequenininho, né? Então, dava uma folguinha... 1h30 de trem eu estava em Roma, outra 1h30 eu estava em Milão. Então eu consegui aproveitar, visitei alguns lugares também. Essa é a parte boa também, né, de morar fora, porque eu acho que a chance de você conhecer novas culturas, novas pessoas... Eu sempre falo isso, eu tenho amigas espalhadas pelo mundo inteiro. Desde lá da Coreia, Tailândia, Holanda, Alemanha, Estados Unidos. Eu tenho amigas até mesmo agora em julho, eu tenho uma amiga minha, uma turca vai casar em Montenegro. E eu vou pro casamento dela... Que então, chique, assim, que legal. Não, mas são coisas que o esporte me deu, entendeu? Então, é isso que eu acho bacana, assim, porque tem muitas vezes que a gente fala, isso tudo vai passar, entendeu? Essa parte, né, Natália, jogadora de vôlei, os títulos, logicamente, eu vou ter as medalhas lá em casa, mas isso toda uma hora vai passar. E as amizades que a gente conquista, as pessoas que você conhece, os lugares, isso vai para sempre ficar dentro de mim, entendeu? Isso também ajuda a construir, né? Eu falei, a mulher que eu sou hoje, se eu não tivesse ido para fora... Tipo assim, mas eu nunca tive a experiência de morar fora do Brasil. Hoje não, já foram 5 temporadas que eu passei lá fora. Cheguei a morar na Rússia uma temporada. Então é uma coisa louca, assim, é muito doido, é muito doido. É muito interessante isso que você falou agora, porque você já construiu um legado histórico, né? Você construiu algo histórico, que muitas gerações ainda vão saber quem é a Natália, o que ela fez, né? Como a gente vê aí com tantos grandes atletas, né? Isso é fantástico, fantástico. Imagina. Muita Obrigada. gente tenta isso na vida e às vezes não consegue, né? Mas tá aí a Natália para mostrar que a gente consegue. A gente tá aqui de Joaçaba, tá? Sempre lembro isso. Você morou na Rússia. A Rússia tá em guerra agora e você tem um contrato com o clube da Rússia, isso, com o Dinamo Moscou, isso. Então... Não sabe se vai... Eu ainda não sei, tô tendo que esperar. Eu falei, logo, tipo assim, eu acho que eu assinei 1 dia ou 2 depois, estourou a guerra. Tava naquele, né, burburinho, não sei o quê. O Putin disse, a Natália assinou, agora eu posso fazer agora eu posso começar. Eu falei, poxa, podia ter começado um pouquinho antes. Não, mentira, Deus o livre. Mas eu tô nessa situação agora que eu não sei se eu vou conseguir, porque tem toda a parte burocrática também, né? Que o governo precisa liberar. Eu também não sei como vai estar a situação da Rússia até lá. Acho muito triste tudo isso que está acontecendo também, né? Como todos nós, né? Todos nós aí estamos sentindo...
Porque a gente, eu lembro quando estourou, logo que estourou a guerra, a gente falou, cara, não é possível, nós estamos em 2022. E isso ainda acontece, as pessoas ainda estão, né, pensando em poder e tudo mais. Absurdo, e sendo que acabamos de ter uma pandemia, né? Ainda continuamos ainda com o problema, né, do Covid e tudo mais. E quando passou o Covid, a gente não. Quando começou a melhorar, né? Agora, né, tantas pessoas morreram e agora a gente aprendeu a dar valor à vida. Aí, isso aí foi 2020. Aí 2022, você fala, cara, não é possível. Sabe, às vezes a gente pensa assim, poxa, mas não era para ter melhorado. Exato. E parece que o ser humano tá assim, só ladeira abaixo. É impressionante. Loucura, é muito triste, assim, de ver que em pleno 2022, com tudo que a gente vê ocorrendo, né, o que já ocorreu também, né, da época da Segunda Guerra. Eu sou uma pessoa que eu adoro saber de história, assim, então, no negócio de Segunda Guerra, assim, já li vários livros e livros também de pessoas que sobreviveram, né, dos sobreviventes. Então, certo. Eu adoro ver sobre isso. Você vê o tanto que as pessoas sofrendo, você fala, cara, não é possível que as pessoas ainda... Você chegou a ver alguma coisa lá, digamos, da história da guerra, alguma coisa assim? Então, na época que eu estava lá na Rússia, eu não consegui porque estava fechado por causa do Covid. Eu fui no meio de 2020 para lá e tinha estourado em março, né, o Covid e tudo mais, tinha dado a pandemia. Eu cheguei lá, era agosto, mas ainda tinha bastante coisa fechada, né, essas partes históricas e tudo mais. Tinha o time também não deixava a gente ficar, por exemplo, o metrô não podia pegar lá, que o pessoal estava preocupado, né? Porque assim, no time COVID. Também, exatamente, uma pessoa pega e já sabe como é que é, né? Então a gente tentava tomar cuidado o máximo possível. Agora, se eu tiver a oportunidade de voltar para lá, quem sabe, né? Vamos ver. Eu tô rezando para que tudo isso se acalme, para que não só por mim, mas pelo, né, por quem está sofrendo, né? O mundo inteiro. Como é que foi estar longe assim? Você estava na Rússia na época do Covid, então? Tava lá. Você ficou todo esse período lá? Então, o que aconteceu? Eu tava, na verdade, quando começou a pandemia, que foi em março, né, mais ou menos de 2020. Começou um pouquinho antes ali, mas foi realmente, o mundo inteiro foi contaminado, foi em março ali de 2020. Eu estava na Turquia, eu lembro como se fosse hoje. A gente estava para começar as quartas de final do campeonato turco e a gente ia viajar no dia seguinte, se eu não me engano, para jogar o primeiro jogo. Aí falaram, não, começou a trancar, né, e lockdown. Aí eu lembro que a equipe falou assim, se vocês quiserem. Aí passou uns 2 dias, o pessoal falou, vai começar a fechar tudo. Talvez não tenha mais voo mais pra frente. Então, se vocês quiserem, vocês podem ficar. Até porque a gente tinha salário ainda para receber do clube e tudo mais. Então, e a gente também não sabia se o campeonato ia voltar. Que tava todo mundo achando, 2 semanas de lockdown e vai voltar, entendeu? Então, eu e mais algumas estrangeiras preferimos ficar lá em Istambul. E tiveram 2 americanas que resolveram voltar. Falaram, não, se o campeonato... realmente for encerrado, beleza, a gente já está em casa, mas se voltar, a gente pega o avião de volta para Istambul e joga as partidas que tem que jogar. E só que acabou que virou aquela loucura, né? E eu lembro que isso foi meio de março, aí quando foi final de março, não tinha mais voo para voltar para o Brasil. E a gente esperando, quando foi ver, eu falei... Aí, eu vou confessar assim que tiveram uns dias lá que eu até dei uma choradinha, que eu falava, dava um desespero, porque você ia olhar voo, não tinha voo. E é uma coisa assim, porque a gente fala, antigamente, né, era normal, você não conseguia se locomover, mas hoje em dia, né, com a facilidade que a gente tem, você entrar num site para comprar passagem, você não tem uma opção de voo. Aí eu pensava assim, cara, eu tô preso aqui, tipo, como é que, sabe, tudo isso acontecendo, eu não podia ir para lugar nenhum, tô longe da minha família. Eu podia, no máximo, ir até o mercado e, sabe, eu falei, vou ficar preso aqui até quando? Aí a minha sorte, isso foi o que eu falei, foi meio de março. A minha sorte que dia 5 de maio apareceu um voo do Itamaraty, que na verdade não foi nem o governo brasileiro que mandou para pegar os brasileiros lá, mas o governo turco estava mandando um avião pro Brasil para pegar os turcos que estavam aqui e levar de volta para a Turquia. Certo. Só que daí eles entraram no acordo lá, né, com o Itamaraty e tudo mais, para levar os brasileiros que já estavam lá em Istambul de volta para o Brasil e já pegavam os turcos que estavam aqui e levavam para lá. Aí nisso eu não estava nem sabendo desse voo, quem me avisou foi minha mãe. Ela falou, filha, isso era dia 3. Ela falou assim, eu fiquei sabendo que vai ter um voo sendo daí dia 5. Eu falei, oi? Eu falei, pelo amor de Deus. Eu já corri atrás, a Gabizinha também, né, que tava jogando na Turquia e tá lá até hoje. Tava lá também, já mandei mensagem, Gabi, vamos mandar os documentos, que tinha que mandar documentação e tudo mais. Até foi um voo de graça, ninguém pagou nada. Aí, acabou que eu peguei e consegui voltar pro Brasil. Poxa vida. Mas eu tava lá, fiquei 1 mês e meio lá praticamente, senão... Teve uma amiga minha americana que ficou lá até junho, se eu não me engano.
presa porque não tinha opção de voo e o voo que tinha, ela tinha um cachorrinho, então não podia deixar o cachorro lá e viajar, enfim. Aí acabou ficando até junho lá em Istambul. Aí eu acabei indo para a Rússia. Foi em agosto, no meio de agosto daquele ano, de 2020. Você voltou. Daí eu voltei pro Brasil e em agosto eu fui pra Rússia. Foi pra Rússia. Fui pra Rússia. Foi pra Rússia. É. E aí ficou lá e aquela experiência, né? Completamente diferente. Não, né? é completamente diferente. Começando pelo frio, né? Que a Rússia é um país, assim, eu morei em Moscou mesmo. E eu fiquei sabendo quando eu tava lá que o frio, na verdade a neve que caiu naquele ano lá de 2020, não dava uma nevasca igual aquela desde 75, eu acho. Mas nevou, eu falei, eu escolhi um ano certo pra ir pra Rússia. Bem legal. Mas nevou muito, muito. Então, assim, a média que eu peguei de temperatura lá foi menos 15, menos 16. E chegou a fazer treinava com menos isso? 23. Não tem problema nenhum lá. O pessoal, né? Porque assim, se eles forem esperar a neve passar, ninguém vive, né? Então, porque assim, ficou de novembro, juro por Deus, começou a nevar em novembro, foi parar final de março. Então era final de março, estava nevando ainda, mas assim, todo dia. Não tinha um dia que se tinha uma trégua, assim, falava, não, hoje São Pedro ali deu uma segurada, apareceu um sol. É de novembro a março, sem você ver um céu azul. Que loucura, é assim, todos esses meses é o tempo branco, só que daí chega 3h30, 4 horas da tarde, já está escurecendo, né? E tem amanhece também. Exatamente. Tipo, eu acho que o sol nascia por umas 9 da manhã, por aí. Coisa. E 4 horas da tarde já era noite de novo. Então, assim, essa parte assim que a gente fala, né? O sol, a vitamina D, ela... Quando você vê um sol, né, um dia ensolarado, você se anima, você tá... Cara, se acordar todo dia, você olhar para fora assim, você fala, poxa... E primeiro pensar de sair de casa com esse frio, né? E ainda mais você vê aquele dia nublado, né? Branco, tudo branco por causa da neve. Mas foi uma experiência muito bacana, assim. Então, passei frio lá. Olha só, né? Vamos se motivar, Exato. gente. Aqui você não quer fazer uma atividade física, olha o que a Natália passou e ela ia treinar. Mas uma coisa engraçada, assim, que é legal, porque lá todos os lugares têm calefação, né? Ah, sim. Então você tá dentro de casa, eu ficava de camiseta e short dentro de casa, eu ia pro ginásio, a gente treinava de camiseta e short ou leg, enfim. E todos os lugares lá são quentes. Então, assim, acaba que no inverno você passa mais frio aqui no Brasil do que lá na Rússia. Porque você passa frio lá se você for pra rua, né? Se você ficar dentro de casa, assim... Aqui a gente se ilude que vai ser sempre quente. Exatamente, exato, mas não é bem assim. Porque lá eu lembro, assim, que você vai, né, tipo, ir pro mercado, aí você atravessa a rua, você pega um carro, passa, você sente frio porque você tá na rua. Agora, você vai pra dentro de qualquer estabelecimento, qualquer um, você tem a calefação, tá quentinha, assim, de você às vezes tem que falar, cara, deixa eu fechar um pouco aqui que tá muito quente. Então, assim, é super tranquilo de viver lá, assim, em relação a isso. Você não congela de frio, você não vê, tipo assim, morador de rua, você... Eles são muito preparados, né? Muito preparados, assim, preparados. A estrutura é muito bacana, então... Acaba que é legal, assim, só tem que se virar mesmo para não tomar uns escorregão lá na rua, para no meio da neve. E agora você anunciou, a gente até repercutiu, que parou com a seleção. Como é que foi tomar essa decisão aí de aposentadoria da seleção, Natália? Então, Éder, para mim, assim, logicamente, nunca é fácil, né, tomar esse tipo de decisão. É um final de um ciclo. A gente sabe, né, que na vida tudo são ciclos que a gente tem e todo ciclo uma hora tem um fim. E para mim o fim foi agora, que assim, eu nesses últimos anos, eu tive muitos problemas com lesões dentro da seleção, sempre conseguindo jogar no clube, super bem, chegava na seleção, acontecia alguma coisa. Então assim, em 2018 eu tive um problema com o joelho, fiquei 7 meses parada para poder recuperar. 2019, meu joelho ainda não estava 100%, mas eu tive um estiramento na panturrilha esquerda. E 2021, ano passado, que pra mim foi a gota d'água, eu acabei quebrando o meu dedinho, que tá até torto até hoje. Poxa, olha aí, e aí tive que fazer, quebrou, mesmo, E eu tive que fazer uma cirurgia. E, poxa, ano olímpico, eu tava, sabe, focada naquilo, me preparei super bem, tinha feito uma ótima temporada lá na Rússia. Aí eu cheguei aqui e falei, cara, é o meu ano, né? Tipo, tô tranquila, vambora. 3ª semana de treinamento, eu quebrei o dedo. Aí quando aconteceu isso, eu falei, cara, pra mim deu, porque assim, eu sempre fui uma jogadora, tipo, além de ser a capitã da seleção, né? Todo mundo depositava uma confiança muito grande em mim, né? Eu tinha uma grande responsabilidade lá dentro. Só que eu sempre fui uma pessoa assim que da parte burocrática eu nunca gostei muito não, sabe, das coisas. Assim, eu gosto de estar dentro da quadra, eu gosto de jogar. Então, assim, tem que... A responsabilidade de passar horário, de tem que falar com o técnico, falar com isso, falar com aquilo, tem que resolver. O capitão tem tudo isso, não é só ali jogar a moedinha e... Antes que fosse, eu até falei, gente, se eu pudesse ser capitão dentro da quadra, pra mim ajudava um pouco, porque essa parte toda burocrática eu nunca gostei muito. E pra mim, o que sempre me deu prazer era dentro de quadra, poder ajudar as meninas, sabe, fazendo pelo time alguma coisa.
E nesses 3 últimos anos eu não pude fazer, porque eu sempre estava lesionada. E acaba que isso me deixou muito triste, assim, eu acabei ficando mal, assim, sabe, psicologicamente, porque eu acabei perdendo principalmente ano passado, eu perdi toda a preparação para a Olimpíada, então acabou que eu não consegui jogar as Olimpíadas. Fui lá entre as 12, mas efetivamente mesmo eu não pude jogar, porque eu não estava 100% preparada. E para mim, foi o que eu falei, aquilo ali para mim foi a gota d'água, sem dizer também que, né, eu estou com 33 anos hoje. A gente sabe que a carreira de atleta, né, e principalmente nesse alto nível, é curta. Eu espero, né, na verdade, conseguir jogar até meus 36, 37, quem sabe um pouquinho mais ali, mas eu quero poder jogar em alto nível. E como eu falei, eu tenho mais ali uns 3, 4, 5 aninhos no máximo, sabe, de vida útil aí dentro do vôlei, e eu quero conseguir aproveitar isso jogando com os clubes, que além de tudo, tem a parte financeira também, claro, né? Que é importante, né? E quem nos dá o respaldo todo financeiro é o clube, entendeu? Não é a seleção. A seleção que a gente falou, eu sempre joguei por amor à camisa, sabe? É uma honra defender o nosso país. Mas tem toda a parte financeira também que a gente tem que pensar, porque a hora que eu parar de jogar vôlei, né? O que tá entrando agora não entra mais, tem toda essa parte. Então eu pensei bem e falei, então eu quero que no momento que eu falei com o Zé Roberto, eu falei também para ele, eu falei, agora o meu foco é mais no clube. Eu quero, sabe, tentar conseguir jogar em alto nível ainda mais umas 4 temporadas. E ele entendeu também, ele sabia, até que ele viu o ano passado que eu estava muito exausta mentalmente. Eu estava mesmo assim, sabe, quando você acaba que você não consegue mais nem ter prazer naquilo que você está fazendo. Então isso que pegou muito para mim, entendeu? Eu estava lá, mas eu não estava feliz. E a partir do momento, eu falei, quando eu estive na seleção, eu sempre me entreguei de corpo e alma. Eu estava lá assim, que eu não queria saber de clube, eu não queria saber se eu estava machucado, eu estava lá, eu queria estar lá e eu queria jogar. Só que o ano passado, depois de todos esses problemas que eu tive, chegou uma hora que eu falei, poxa, eu não tô mais feliz, sabe? Não é uma coisa que tá me fazendo bem, tá me fazendo, pelo contrário, começou a me fazer mal. Então, por isso que eu decidi aposentar da seleção. Agora eu vou ficar mais na torcida, aqui nos bastidores, porque... Mas tá tranquila com essa aposentadoria? Tô tranquila, graças a Deus, assim, eu não tenho dúvida que foi a decisão certa para mim. E eu sei que também que a seleção vai ficar em boas mãos, tem uma nova... Sabe, essa nova geração que está chegando, eu acho que vai ser uma geração vitoriosa também. Zé Roberto continua lá para dar, né, mostrar o caminho aí para essa meninada nova que está chegando, mas eu, graças a Deus, assim, não foi uma coisa que eu decidi do dia para noite, sabe? Pisquei, acordei, vou aposentar da seleção. Não, foi uma coisa pensada aí que eu demorei. Já em 2019 ali eu já vi que as coisas estavam começando a ficar um pouco mais difícil. E eu falei, eu fui convocada a primeira vez para a seleção quando eu tinha 16 anos, foi em 2005. E desde lá eu nunca consegui ter mais de uma semana de férias. Normalmente a gente tem uma semana, por exemplo, o ano passado que eu estava na Rússia, foi a temporada era sempre exaustiva, não só fisicamente, mas mentalmente também, né? E eu cheguei da Rússia, poxa, eu falei, com normalmente ali menos 15, menos 16 de temperatura, com 6 horas de fuso. Eu cheguei no Brasil dia 6 de abril, eu fui me apresentar na seleção dia 12 de abril. Poxa. Então, assim, não foi nem uma semana que eu tive de folga. Para você, assim, você se recuperar de uma temporada longa no clube ali de 8, 9 meses. E já começar uma preparação. E já começar uma preparação que, assim, não é fácil, porque a gente tem inúmeros campeonatos dentro da seleção, e sempre jogando e sempre viajando. Só a VNL, né, que é a Liga das Nações, que é o extinto Grand Prix, são 7 semanas, na verdade, de campeonato. Que até 2019 ali eram 5 semanas de preparação, de fase classificatória, uma semana que eles davam uma pausa e a semana final. Então, assim, isso você viajando o mundo inteiro. Poxa saindo vida. daqui, indo pra Turquia, indo pro Japão, pra China, pra volta pros Estados Unidos e volta pra cá e vai pra lá. Então, assim, isso acaba cansando muito, sabe? Então, eu tenho certeza, assim, que não foi uma coisa que eu falei assim, acordei, falei, vou parar, foi uma coisa bem pensada e foi a decisão certa pra mim. E olhando pro futuro, como a gente já falou, o que você pensa de futuro depois que parar de jogar voleibol? Sim, porque, assim, voleibol vai continuar com você por muito tempo. Exato. Né? Muita gente me perguntou se eu tinha vontade de ser técnica, de repente continuar nesse meio do voleibol. Na verdade, assim, vontade de ser técnica, zero. Acho muito legal, acho muito bacana, mas eu acho que eu não tenho essa aptidão para ser técnica, para passar o que eu sei para outros atletas. Né? Mas eu gosto muito de falar, assim, né? Eu gosto muito de me comunicar. Eu já pensei nessa parte...
de televisão, de comentarista, Olha, de repente. legal. Então, e eu conheço já, né, vários atletas que já fizeram isso. Já conversei até com o pessoal lá, né, de algumas emissoras. O pessoal, não, você leva super jeito. Então, assim, é uma coisa que eu penso, de repente, de ter como... Porque eu gosto, né, como eu falei, de me comunicar, de falar, enfim. Então, é uma coisa que eu penso, assim, de repente. Até mesmo de fazer palestras, de repente, que eu já conversei. Eu já fiz digamos assim, não foi nem um curso, mas para ver o que eu teria aptidão, sabe, de fazer depois que eu parasse de jogar vôlei e tudo mais. E isso apareceu também, que eu tenho uma história bacana de vida, Só a sua história já de superação já dá uma também, porque, né, né? tive minhas lesões e sempre consegui voltar a jogar. Então, assim, eu tenho, acho que uma história e algo bacana para passar para as pessoas, pra inspirar, entendeu? né? Exato. Então, pode ser para esse lado também ali, é mais da conversa mesmo, assim, da Mas vai ter tempo para escolher, tranquilidade, tem tempinho né? ainda. Que assim, a gente fala tem tempo, que a gente pensa, né, 4, 5 anos. De repente você piscou, passou 5 anos, já tô aposentando. Então, assim, é uma coisa que eu tenho que começar a pensar. Esses dias você tinha 16 anos? Não, nem fala. Quando eu lembro assim, eu falo, gente, antes de ontem eu tinha 18, eu tô com 33. Aí o pior de tudo é você começar a ver as menininhas novinhas dos times. Agora mesmo, o ano passado a gente teve lá na Olimpíada, Ana Cristina, né, que 17, agora fez 18 anos, super velha, idosa. Aí quando eu olhei pra ela, eu falei, cara, eu lembrei muito de mim, assim, que eu falei, eu cheguei com 16 anos na seleção, e eu falei, parece que foi ontem. E de repente eu tô aqui com 33, uma das mais experientes, mais velha da seleção. Então o tempo passa voando, assim. Então, na verdade, assim, a gente tem tempo, mas não tem. Então é bom a gente, né, já se preparando. Eu tento me preparar. A vida é curta, mas o que a gente leva dela e o que a gente deixa são essas histórias, são aquilo que a gente constrói. E você construiu muita coisa legal nesse período aí. Eu acho que vou assistir a tua palestra. Acho que eu vou lá. Se eu partir realmente para isso, um dia eu te falo. Aí ela vai ser convidada a participar, Exato. com certeza, né? Se comunica muito bem. Natália, a gente está quase no final aí, né? Poxa, passou rápido também, você viu? Passou muito rápido. Né? Parece que foi ontem que nós estávamos falando do arremesso de pelota lá na sua casa. Nossa, não, nem fala. Esse aí foi bom. Eu vou chegar em casa e vou procurar. Minha mãe tem todas as minhas medalhas lá. Vou te mandar uma foto lá, Manda deve uma foto. Por lá, eu vou encontrar esse vídeo. Então, eu devo ter lá nos meus arquivos lá esse vídeo. Aí. Se encontrar, me manda também, que eu quero ver. Sim, imagina. Gente, isso é uma relíquia, né? Exatamente. A gente precisa saber onde é que ia chegar essa menina, gente. Exatamente. Que é isso, né? Gostoso olhar para trás. É muito bom, né? Quando a gente tem uma trajetória, uma história bonita, né? Principalmente quando a gente se arrepende, muito menos, né? Tem arrependimentos, é claro, todo mundo tem, né? Não, exato. Mas quando a gente olha para trás, poxa, valeu a pena eu ter tomado essas decisões, eu ter seguido esse caminho. E acho que você chega nesse momento da sua carreira fazendo essa escolha com isso, né? Com certeza. Muitas coisas boas, né? Exato. Foi o que você falou ali, tipo, arrependimento tem, mas eu acho que nos momentos de dificuldade, ou o momento que você tem algo, tipo assim, eu fiz aquilo que eu não deveria ter feito. Mas acho que no momento que a gente erra, no momento de dificuldade, é o momento que a gente mais cresce. Exato. Eu tenho isso, assim, porque vitória é bacana, é legal ganhar, é legal. Mas no momento de dificuldade, quando você perde, no nosso caso, né, nós que somos atletas, assim, o momento que a gente perde é o momento que a gente mais aprende. Então, aprendi pra caramba. Já ganhei muito, mas também aprendi muito. Que bom. A nossa Natália, né, a gente ficaria aqui muito mais tempo conversando com a Nath. Fantástico essas histórias aí. E outra coisa, né? Ela é super acessível, tá, gente? Para quem quiser encontrar ela por aí. Pode vir falar, pode vir colocar na tua. Pode conversar com a Nath lá, tem problema. Não, pode vir, eu converso um pouco também, né? Eu falei, o triste é que se você vier conversar comigo, não sei se eu vai sair tão cedo, não, porque se eu pegar para conversar, vou te falar que o papo vai ser longo. Que legal, que legal. A Nath tem esse estilo dela, uma pessoa muito tranquila, né? Agradecer aqui também muito a família da Natália, que sempre foi muito receptiva. E nos momentos que ela não podia, eles explicavam, poxa, a Natália não vai poder, tudo bem, né? Mas davam um retorno pra gente, sempre foram muito queridos. E essa entrevista aqui, eu tentei fazer quando ela estava lá na Itália, ainda por vídeo. Não deu certo porque estava nessa rotina pesada, mas agora ela veio e deu certo pra gente. Sim, é melhor ainda, porque eu falei, né, pessoalmente aqui, é mais gostoso ainda. É verdade, é verdade. Bom, muito obrigado, Nath. Imagina. Muito mais sucesso. A gente vai continuar torcendo por você aqui. Obrigada mesmo. E quem sabe aí, mais pra frente eu volto aqui, pra gente bater mais um papo. Opa. Aí, de repente, depois lá pra frente, depois que eu aposentar, pra contar um pouco mais de história, né? Porque história sempre vai ter. Então, mas pra mim é sempre um prazer. Hoje foi mais assim pra quem não conhecia a Natália do que para quem já conhecia. Depois a gente vai entrar em histórias aí. Exatamente. Vamos tem fazer bastante. Tem muita coisa, né?
Obrigado a você que esteve com a gente, então, acompanhando aqui esse programa, né? Muito obrigado, Natália, por ter nos atendido. E é essa pessoa aqui que vocês viram, né? Sempre foi. Desde lá do começo até agora, dessa maneira. E é assim que se constrói e se forja um grande atleta, né? Agora vocês já sabem. Que papo bacana com a Natália, foi uma conversa fantástica, né? A gente agradece você que ficou até agora aqui acompanhando o nosso podcast show, que vai ao ar todas as terças-feiras, então, e a gente tem muita novidade para trazer para vocês. Indique também, está no Spotify para você ouvir, para você acompanhar. E a gente agradece a Clínica Espaço Dente, odontologia de referência, Dr. Alexander Littich e a doutora Ana Maria Elísio Littich, nossos apoiadores. A clínica está aqui em Joaçaba, com atendimento especializado. Nas redes sociais você encontra no Instagram @espazodente e o site é espazodente.com.br. Lá você vai encontrar todos os detalhes para entrar em contato, para tirar suas dúvidas, para fazer o melhor tratamento, ou então vá na rua Salgado Filho, número 415, no centro da cidade, bem ao lado do Hospital Universitário Santa Terezinha. A clínica Espaço Dente, se é de referência, é de confiança. E também o Laboratório Dalla Rosa, nossos parceiros do Laboratório Dalla Rosa, que é o único laboratório da região a ter um selo internacional de qualidade e o único com selo de acreditação nacional. Por isso, muito mais segurança nos seus exames e qualidade. Vá até o Laboratório Dalla Rosa, faça lá um orçamento dos seus exames em Catanduvas, Água Doce e 13 Tilhas. O Laboratório Dalla Rosa também está nas redes sociais, sempre com muitas dicas sobre saúde e qualidade de vida. Muito obrigado a todos, até o próximo.